Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sexta-feira, fim de semana, finalzinho de semana aí, com chuva. Uma noite maravilhosa, com essa chuvinha caindo assim, é uma delícia, né? E o dia continua do mesmo jeito. Ó a zoadinha. E a gente tá aqui, depois de um cafezinho, a gente tá aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Hoje, a palavra ela é um pouquinho difícil da gente entender, da gente cumprir, né? É um daqueles radicalismo de Jesus, né? Aquele radicalismo de Jesus que ele nos pede, né? Que ele não vai mudar porque a gente não exerce, porque a gente não consegue cumprir, mas realmente é uma coisa muito difícil de se cumprir, mas o pouquinho que a gente fizer, a gente já agrada o coração dele e ele entende que somos pecadores, né? E viver aqui na terra, dentro dentro da obediência dessa palavra é muito difícil, né? É possível? É possível, né? Mas a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa muito estar aliado a Ele para que a gente possa passar por cima de todas essas coisas que nos perseguem, né? Que está no humano, que está na carne, né? Então a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Mateus, dando continuidade ao livro de Mateus, no capítulo 5, só que no versículo do 27 ao 32. Adultério e fidelidade. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, lhe der uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, a palavra hoje, complicada. É uma das palavras, é um dos pecados que a gente mais comete. É esse pecado aqui, do desejar o próximo. Desejamos o próximo até por pensamento, né? É uma coisa inevitável, infelizmente, é inevitável. Jesus ele é radical, mas a gente tem que reconhecer que verdadeiramente é um dos pecados que a gente mais cai. É esse pecado do adultério, de desejar a mulher do próximo, de desejar o homem do próximo. Porque aqui, quando fala em desejar a mulher do próximo, em desejar o homem do próximo, se trata de casais
se trata de matrimônio, de casamento, para que se torne adultério. Só é adultério quando eu sou consagrada. Meu casamento é consagrado a Deus, ou seja, meu casamento é matrimônio. Casamento feito na igreja com a bênção de Deus. Se eu estou saindo, pulando a cerca, eu estou traindo a minha esposa. Eu estou adulterando. Se eu olho para o homem da vizinha lá, marido da vizinha, eles são casados. Eu sou casada, ele é casado, na igreja, matrimônio, adultério. Se eu vou lá deitar à noite e fico pensando no marido da vizinha, é adultério. Não precisa, a palavra vem dizer, Jesus vem nos dizer, não precisa cometer o ato. Só precisa desejar na cabeça. Você deseja aqui, que desce para o coração e que depois é consumado com a prática, né? Então, é adultério só em você desejar pensando. Imagine só como é que não está o mundo hoje, né? Imagine só. Aí Jesus vem dizer, é melhor se o teu olho ele tá te fazendo pecar, é melhor que tu arranque ele e jogue fora. É melhor tu entrar no céu com um olho só do que com os dois no inferno. Né? Mas o que significa isso? Que Jesus manda. Muitas pessoas não entendem. Acham que é arrancar verdadeiramente o olho. Em forma de justiça, em forma de como é que se diz? Punição, vamos dizer assim. Mas não é bem isso que Jesus fala. Jesus fala, se você tá de olho em alguma mulher casada, em algum homem casado, né, em se tratando de matrimônio, para que se tenha aqui um adultério, pare de olhar para ela com esses olhos, porque você vai para o inferno. É isso que ele quer dizer. O que tem para você é o inferno. Então é melhor que você pare de agora, que você reconheça na minha palavra que não é para você desejar a mulher de ninguém. Né? Isso que eu estou falando, é como se Jesus dissesse, isso que eu estou falando vai acontecer. Não levem na brincadeira. Vocês estão pensando o quê? A palavra de Deus ela é radical. Jesus ele é muito radical. Né? Então, tudo que é falado aqui vai acontecer. Né? Então, é por isso que eu costumo dizer. Nenhum de nós, quando morrer, nenhum de nós vai adormecer, vai dormir, a nossa alma vai dormir até o juízo final. E quando chegar o juízo final, cada um vai para um lado, só existe céu e inferno, né? Todos nós iríamos para o inferno. É por isso que a nossa igreja, ela acredita em um auxílio maior que se chama purgatório. Ah, mas o purgatório não tem na palavra de Deus, não tem esse nome purgatório. Não precisa ter o nome purgatório. Ontem mesmo a gente viu uma passagem que a igreja encaixa o purgatório ali. É um lugar onde a gente só sairá de lá quando pagar todos os nossos pecados. Então, por aí já vai, né? O que acontece? Nós somos podres, todos nós. A gente jamais vai adormecer e esperar o dia final para que haja como é que se diz? O julgamento, porque nenhum de nós somos dignos de ganhar o céu. Nenhum de nós, porque a gente vive fazendo essas coisas descaradamente. Né? A gente não tem medo quando morrer o que vai acontecer. A gente quer saber de viver aqui, né? É aqui. Aí você me pergunta, tá,
Quer dizer que aí o adultério ele está dentro do matrimônio, casamento na igreja. E quando não se é casado na igreja? Quando eu não sou casada na igreja e a pessoa lá, o casal lá também não é casado na igreja, mas eu estou desejando a mulher dele ou desejando ele comigo na cama. Fornicação, o nome. Até a palavra vem falar aqui. Fornicação, que significa sexo fora do casamento, sexo fora do matrimônio, casamento na igreja. Entendeu? Então, é por isso que as pessoas que vivem juntas, que não são casadas, nunca foram casadas, não tiveram matrimônio, a palavra que se dá a essa conjunção, a essa junção deles dois é fornicação. Quando um deles já foi casado no primeiro casamento, tiveram um matrimônio, é adultério e vão viver até a morte do cônjuge, aquele com quem a pessoa foi casado, matrimônio na igreja com ele. Então, nós, seres humanos, a gente só está livre para casar com outra pessoa quando somos casados de matrimônio, quando o nosso cônjuge morrer, ou a esposa ou o marido. Para Jesus é isso aqui. A gente vive? Não, a gente não vive, né? A gente não vive porque o mundo nos ensina que Deus é amor. Onde existe amor, existe... E não é bem assim. Deus é amor, Ele nos ama com amor infinito, com amor ágape, mas tudo que está aqui vai se realizar. Você achando que é radical demais ou não? O que você acha para Jesus não interessa. Interessa que Ele deixou o ensinamento. Se você vai seguir, é um direito seu, né? Claro e evidente que isso aqui não é fácil de se viver. Para você se separar do seu esposo, é como se Jesus dissesse: faça tudo para viver harmoniosamente com seu esposo, com a sua esposa. Aquele com quem você fez os votos diante de mim, né? Você veio aqui, foi lá bestar lá na frente da igreja, lá do altar, né? Dar o seu sim, prometer a mim, que sou o Deus Todo-Poderoso, que estou com a pessoa na saúde e na doença, na pobreza, na riqueza e por aí vai, né? Não sei quantas promessas são naquele momento ali. E aí, quando o camarada fica desempregado que não pode te dar nada, tu chuta, né? Quando a mulher fica doente com câncer, o camarada vai lá e chuta ela. Não quero saber, não tem estrutura para cuidar de doente. Chuta ela. É como se Jesus dissesse: não é para vocês fazerem isso. É para vocês ficarem com quem vocês juraram amor eterno. Então esse amor ele só vai acabar, ele só vai ter uma liberação para que você abra o coração para outra pessoa quando você ficar viúva. A própria palavra diz: quando você ficar viúva ou viúva. Só que não é bem assim, né? A nossa carne ela é podre, ela não espera, ela não tem paciência. Por quê? Porque a gente vive mais a vida da carne. Um dia desse a gente falava aqui que existe dois corpos. Nós temos dois corpos, o interior e o inferior. Mas a gente prioriza mais o nosso exterior, aquilo que está externo, o nosso corpo, onde a gente vê. Então a gente cuida mais desse corpo, a gente se preocupa mais com esse corpo aparente e esquece do corpo que a gente tem dentro, né? Então é justamente isso. Quando a gente alimenta mais o corpo da carne, a gente vai encontrar pela frente tudo isso ao contrário disso aqui. Você vai sentir desejos por pessoas que você não pode, porque o desejo, ele foi colocado no meio do ser humano pelo próprio Deus. Desejos, tesão, né, como se conhece aqui no mundo.
atração física, né? Existem pessoas, é difícil isso acontecer com mulher, mas acontece. Acontece. Comigo eu acho que aconteceu umas 2 vezes. Aconteceu 2 vezes de eu encontrar com pessoas que me fazia tremer só em chegar perto. E não era porque eu amava, não era porque eu sentia nada, era uma atração física muito boa, uma coisa muito boa, né? Que nós, pelo menos mulheres, não sentimos assim aleatoriamente com todo homem, não, né? Nós somos normais, tá? Sentimos aquilo ali no normal, mas assim, de chegar perto, de você sentir como se fosse aquela imã, sabe? Aquela coisa assim maravilhosa que não é ruim, é bom. Comigo aconteceu 2 vezes, né? E se eu já não tivesse o conhecimento que eu tenho, com certeza eu teria vivido isso aí. Eu teria vivido isso aí. Agora também eu falo uma coisa. Quando você resiste a certas coisas, tem um tempo que passa, né? Aquilo ali tem um determinado tempo que te tenta, você não pode chegar perto. E geralmente são pessoas, às vezes, que você trabalha, são pessoas que você tem um contato mais direto todos os dias, né? E ali, aquela tentação tá te perseguindo sempre. Só que aí, quando você entra, né, na conversa com Jesus, a coisa vai amenizando e aquilo vai passando. E você olha depois de um tempo, você diz, nossa, como é que eu estava sentindo aquilo? Se eu não tivesse o discernimento, eu tinha caído, né? Porque é uma coisa boa, né? E aí a gente vai pecando para Deus, porque muitas vezes você pode não estar no adultério, né? Porque eu não sou casada, não tenho matrimônio, nunca tive matrimônio, mas a pessoa pode ter, né? A pessoa pode já ter sido casado também, né? Então, assim, é muito complicado viver isso aqui, mas também não é impossível, né? Como que eu vou viver sem ter nenhum tipo de relacionamento nesse mundo? A palavra diz, uma vez que você casou, faça tudo para que você viva. Só que também a gente pode observar que a palavra diz o quê? O casamento, ele pode ser anulado, né? Por motivos de fornicação, ou seja, por motivo de traição, né? Por motivo de traição, o casamento ele pode ser anulado. Você pode deixar de ser esposa daquele camarada e o camarada ser seu marido ali por adultério. Você não é obrigada a ficar num relacionamento sabendo que o cara tá te traindo, tá chegando da rua, tá te pegando em casa e tu tá aceitando esse triângulozinho aí, essa cachorrada. Então aí, se não houver ninguém casado, tá dentro da fornicação. Se houver casamento, dentro do adultério. Então, para Jesus não tem boquinha, não. Ou você vive, ou você não vive. Aí aqui ele fala, né? Sobre a mão. Se a tua mão te faz pecar, arranca. É melhor tu entrar no céu com uma mão do que tu entrar no inferno, tu cair no inferno com as tuas 2 mãos. Ou seja, se eu vou roubar algo de alguém, né? Eu tenho que ter a consciência, eu não posso fazer isso. Não é que tu vai pegar e torar a mão, não. Ah, isso aqui é um ato de... Não, não é isso. Você vai levar a palavra de Deus na sua vida e você não vai cometer aquilo ali, né? É melhor, você tem que se encontrar nesse ponto aí. Eu sinto esse desejo, essa vontade de ir roubar tal coisa de fulano, mas eu não posso fazer isso porque eu vou para o inferno. A palavra diz que você vai entrar com as tuas 2 mãos no inferno. E a palavra ainda é mais radical.
todo o teu corpo vai para o inferno, queimar no fogo do inferno toda a tua alma, se tu continuar praticando essas coisas. Então, durante a vida, a gente tem todo um ensinamento, mas é muito difícil viver. É difícil viver, sim, é difícil. Não é fácil, né? Não é fácil, mas existe aí meios, né? Quando verdadeiramente a gente quer viver isso aqui, a gente vive. A gente vive. É mais fácil para quem tem uma intimidade com Jesus Cristo ali, com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele habita no nosso coração, ele te acusa daquilo que tu está fazendo de errado. Então, tu cria um certo temor, tu tem uma barreira, né? Nem tudo que tu quer fazer, tu vai e faz. Tu já tem aquela consciência de que é errado, tu vai lá, tu confessa, tu pede perdão a Deus. Senhor, me perdoe, tu sabe que eu sou fraca, mas eu estou desejando fulano. Eu estou desejando fulano, né? Eu não durmo pensando em fulano, né? Mas fulano é casado. Mas fulano é... Como é que se diz? É amigado, sei lá. Né? Tá tudo dentro de um bolo só. Tá tudo dentro da fornicação ali, dentro do adultério. E a gente precisa tomar consciência disso aqui. Existem meios para que você viva. A palavra pede. Existe uma palavrinha chamada castidade. Ah, mas castidade é muito difícil. Castidade é uma coisa muito difícil. Quando você toma a decisão de viver castidade, ser uma pessoa casta, uma mulher casta, um homem casto, o que mais aparece na sua frente é tentação para que você caia. Para isso, você só dá continuidade, né, a essa vontade aí de você limpar o seu corpo de certas coisas, se você tiver aliado assim, ó, com a Eucaristia, recebendo, com o Espírito Santo em você, pedindo. Porque quando você está sem ninguém e você está focado nas coisas de Deus, você não sente vontade dessas coisas. Você não sente, né? Só se chegar uma pessoa dando em cima de você e você olhar e despertar algo em você. Aí você começa a criar, né? Tudo colorido na sua cabeça. Mas quando não é isso, tranquilo, de boa, você consegue. Mas você precisa ter uma caminhada nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no ensinamento, na Eucaristia, recebendo na Santa Missa, porque o alimento da nossa alma é o que sacia a nossa alma, né? E muita oração e pedir muita proteção ao Espírito Santo para que afaste de você essas coisas, para que você possa viver. E num dia determinado, Jesus possa colocar uma pessoa aonde você possa ter um matrimônio e você possa viver em paz. Acabe com essa agonia, né? Acabe com essa agonia. Mas não é fácil. Só que nós podemos, como é que eu posso dizer? Nós podemos insistir, bater nessa tecla, né? Eu não quero isso para mim. Não quero pegar um aqui, soltar ali, pegar outro acolá, soltar lá, pegar aqui. Por quê? Porque eu conheço a palavra de Deus. Jesus, ele não quer que eu use o meu corpo dessa forma. Que eu faça do meu corpo um lixo, um copo descartável que a gente usa e joga fora, né? Um pratinho que a gente come um pedaço de bolo e joga fora. É isso que nós fazemos com o nosso corpo quando a gente sai dando a qualquer um. Isso não é só a mulher que é usada, o homem também é usado. Nós, mulheres, também usamos vocês, homem, né? Hoje em dia tem aquela coisa, eu só quero ficar. Então, uma mulher, quando ela quer o cara, ela vai até o fim, ela consegue. Ele pode ser casado, ele pode ser solteiro, ele pode ser o que for. Quando ela quer de verdade, ela vai atrás e ela faz. Ela tem todos os meios
para seduzir o homem e ficar com ele. Usar e abusar, matar todo o desejo dela, toda a vontade que ela tiver naquele momento e descartá-lo. Não é o homem que faz isso com a mulher. Ah, porque fulano mexeu com a minha filha e deixou para lá. Não. Hoje em dia o jovem tá assim. Senti vontade de ter a primeira transa. Pronto. Conhece alguém legal? Vai lá e pratica. Praticou. Tu não vai ficar com ele, não. Tu não vai ficar com ele. Não, que eu não amo. Eu não amo. Ah, mãe, isso aí é só ficar, né, manhã? É só ficar. Não tenho, tô muito jovem, quero casar, não. É assim agora. Então, assim, um vai usando o outro, um vai usando o corpo do outro. E a merda tá feita. Quando chega num determinado momento de partir daqui, fulana vai dormir, né? Fulana vai dormir e vai esperar aí o juízo final. Tá no inferno, meu filho, viu? Tá no inferno. Você não precisa nem esperar. Tenha certeza que a sua alma vai direto pro inferno. Porque ninguém sobra aqui na terra, não. Ninguém. Ninguém sobra. Aí vocês dizem assim, vamos falar dos santos, né? Aí dizem assim, não, e os santos que vocês cultuam na igreja aí de vocês, né? Os santos de vocês, será que nunca pecaram? Muito pelo contrário. Os santos, eles eram pessoas normais. Santo Agostinho, Santo Antão, Santo Antônio, por aí vai. Todos eram pessoas normais, né? Mas que em um momento da vida conheceu Jesus Cristo e mudou verdadeiramente, deixou o pecado de lado. Temos história de santo mesmo, que quando sentia o desejo da carne por alguma mulher, por alguma coisa, alguma tentação, se jogava numa plantação de espinho, como o padroeiro daqui da cidade, Santo Antão. O padroeiro tem a história. Você lendo a história de Santo Antão, você vai ver quantas tentações ele passou, e na carne. Então, ele diz, a história dele diz que quando ele se sentia atraído por alguma mulher, ele não queria mais aquilo para ele. Ele não queria, ele queria seguir Jesus Cristo. Ele não queria mais essa vida para ele. Então, o que ele fazia? Ele tirava toda a sua roupa, ficava nu em pelo e saía embolando numa plantação de espinhos que tinha lá, para sacrificar o seu corpo, para que aquela vontade saísse dele, né? Então, muitos foram assim, e assim morreram. E assim morreram, sendo fiel à palavra, lutando com unhas e dentes para não pecar. Então essas pessoas, elas têm o favor de Deus, por isso elas têm o título de santa. Nós também podemos receber esse título de santidade, porque o próprio Jesus, ele nos convida a sermos santos. Ele nos convida a sermos santos. Então, um pouquinho que a gente fizer. Se você já não pega gato, cachorro, periquito e papagaio, você já está começando bem. Se você consegue se controlar, se você namora com uma pessoa, você passa um ano com uma pessoa e não dá certo, baixa o facho ali e espera uma pessoa legal. Não fica pegando gato, cachorro, periquito, papagaio. Ah, vem tu, vem tu, vem tu. Ah, não gostei de tu, vou pegar tu. Ah, não gostei disso. Faça isso não, viu? Faça isso não, porque o seu corpo todo tá na beira do inferno. Eu fico imaginando se não existir o purgatório, né? Porque tudo que a gente aprende, tudo que a gente vê, são coisas ocultas, são coisas que a gente não vê, a gente só vai ver quando a gente morrer. Mas eu preciso acreditar, eu prefiro acreditar que exista a misericórdia de Deus para comigo, né? Porque eu não quero ir dormir, minha alma ficar lá dormindo, chegar a hora do vamos ver e eu ser jogada no inferno. Eu não quero, eu quero o céu para minha vida, né? E quando a gente almeja o céu, a gente muda totalmente a nossa caminhada, a nossa forma de olhar as coisas, né? A gente só consegue mudar
um pouquinho, quando a gente encontra Jesus, quando a gente entende a palavra dele e o que ele quer para a nossa vida. Não é fácil, a gente não vai conseguir tão fácil, mas a gente pode aliviar muita coisa. A gente pode mudar o nosso pensamento. Eu não vou mais fazer isso, né? Porque a palavra diz, né? Se o meu olho direito está pecando, arranca e joga fora, né? Porque tu vai entrar no céu só com um. É melhor tu tá olhando só com um que tá vendo a vontade de Deus do que tu entrar com os dois vendo a vontade do inimigo. Tu vai entrar onde? No inferno. Tu vai cair no inferno. A mesma coisa é a questão da mão. Aquela mãozinha boba, né? Se eu quero pegar, arranca, ou seja, tira do teu coração esse desejo, essa vontade de roubar, essa vontade de mexer no que não é teu. Para que tu possa entrar no céu com uma só, mas que tu entre limpo. Porque se tu vier com essas duas mãos, vai direto para o inferno. Então não tem boquinha. A palavra de Deus é isso aqui. É muito complicado, porque muitas e muita gente vive segundo a união. Vive segundo a união, mas é na questão da fornicação ou do adultério. Eu sempre digo, são dois pecados que a gente não consegue mantê-los ali, tirar do nosso coração. É esse, é o adultério, é a fornicação, porque até em pensamento você pensa. E o julgamento. O julgamento também é um pecado que anda conosco 24 horas, porque a gente julga só em olhar. A gente olha para a pessoa, a gente já está julgando, né? E é um pecado também gravíssimo. Todos os pecados que os mandamentos pedem, todos eles são gravíssimos. Que a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Ah, mas agora eu sou uma pessoa que vive uma segunda união, eu vou deixar meu esposo para viver sozinha. Não, claro que ninguém vai fazer isso. Todo mundo já está envolvido, todo mundo tem uma vida, tem gente que vive aí 20, 25, 30 anos já com o segundo marido, né? Mas vai haver consequência. Consequência vai haver, né? Porque a palavra diz. E quando a palavra diz, é como diz. Nada sairá, acho que foi antes de ontem que teve essa palavra, nada sairá, nenhuma vírgula sairá da lei, da palavra. Tudo que está escrito aqui, tudo que foi falado e ensinado por Jesus está aqui. E vai acontecer sim. Amém? Então hoje a gente segue meditando isso aí, o que é que a gente pode fazer, né? Aos pouquinhos. Se tá sozinho, cuidado seus pensamentos. A quem você pensa, a quem você deseja, né? Você pode estar desagradando a Deus. Infelizmente é assim, né? Se você está sozinho, tente tirar o pensamento de certas coisas quando você está sozinho, né? Porque você vai estar pecando, né? Contra a vontade de Deus. É mais ou menos isso, né? A gente não gostaria que fosse assim, a gente gostaria que fosse liberal, né? Que a gente encontrasse a pessoa ali, por exemplo, principalmente essa pessoa de carne, essa pessoa que a gente sente aquela atração assim, e a gente fosse lá e, né, fisgasse. A gente queria que fosse assim, mas infelizmente não é. A gente que está caminhando errado. Amém? Um bom dia aí para vocês e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.